Resumindo, essa aqui é a Benedita que eu vou usar lá, tá? E para mim poder fazer a configuração, eu simplesmente vou pegar e vou vir aqui e vou copiar toda essa parte aqui, ó, tá? Board Ramps 14 EFB. Copiei ela aqui. Agora eu volto no configuration.h e aqui, ó, eu vou selecionar exatamente aquela parte ali e vou dar um Ctrl V. Copiei aqui, ela já ficou certa, tá? Se aqui tiver errado, ela não vai reconhecer também. Bom, feita essa parte aqui, agora nós vamos aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. Se você quiser colocar, por exemplo, um nome na sua máquina, tá? Na sua impressora. No nosso caso aqui, o projeto da nossa impressora se chama My3D. Então eu coloquei aqui My3D Printer. E para habilitar isso aqui, ó, normalmente ele vem comentado aqui, tá? Comentado com 2 barras. Eu só elimino essas 2 barras aqui e ele vai definir um nome para minha impressora. Aí aqui você pode colocar aqui, sei lá, coloca o que você quiser aqui. José Printer. Bom, coloca o nome que você quiser aqui na impressora, tá? No meu caso aqui, como eu lhe falei, o nome da nossa impressora aqui é My3D Printer. Essa é a impressora que você vê as fotos ou vídeos aí no nosso canal e na Escola de Impressão 3D. É a impressora que a gente imprime as peças também e é a impressora do nosso curso, a impressora que nós ensinamos a fazer no nosso curso aí. Depois de colocar o nome na nossa impressora aqui, aqui ó, é algo também que pode ser importante aí, se você daqui a pouco quiser ter umas 30 impressoras aí ligadas em rede e tal, aqui é onde você coloca a identificação de cada uma, tá? Aqui seria para colocar o número delas, o número de identificação de cada máquina. Bom, seguindo mais abaixo aqui, ó, aqui nós temos o número de extrusores. No nosso caso nós temos só um extrusor, então nós vamos colocar só um aqui mesmo, tá? Dando prosseguimento aqui, vamos indo mais para baixo, deixa eu ver o que tem aqui que nós precisamos configurar. Aqui é uma parte importante, tá? Aqui ó, é onde nós vamos selecionar qual que é a nossa fonte, qual a fonte que nós estamos utilizando. No nosso caso aqui nós vamos utilizar uma fonte chaveada, tá? Essa fonte ela é considerada a mesma da ATX aqui, então nós temos que habilitar aqui o número 1, ó. Temos que colocar o número 1 aqui. Se você for usar uma fonte ATX, também coloca o número 1 aqui. Bom, feito isso, nós vamos vir aqui para as setagens de temperatura, tá? Onde nós vamos habilitar aqui qual o tipo de termistor que nós vamos utilizar, tá? Esses termistores de vidro que tem aí na maioria dos hot ends, na maioria das impressoras, nos sites de impressão 3D para vender, inclusive no nosso aí, na Filamentos 3D Brasil, nós temos para vender ele. Esse termistor ele é esse aqui, ó, é o termistor de 100K, tá? Que ele é o Epico 100K, ele aguenta até 300 graus aí a medição dele, com 1% de variação. E essa opção aqui, ó, é a número 1. Aqui nós temos todos os números aqui de cada opção dessas. Se você for utilizar um outro aqui, você pega e coloca esse valor que está aqui. Onde que você vai colocar esse valor? Você vai colocar esse valor exatamente aqui, ó. Aqui onde diz Define Temp Sensor 0, Define Temp Sensor 1, 2, 3. No nosso caso aqui, esses outros sensores todos que tem aqui é tipo se você tivesse extrusor, o extrusor 0 é o que nós temos, tá? O hot end 0. Ele considera como 0 o que já está na máquina. Aí se tivesse 2, ele consideraria o 0 e o 1. No nosso caso aqui nós temos só um extrusor, nós temos só um hot end, então o nosso é esse 0. Aqui nós vamos colocar o número 1, tá? Porque é o número que nós vimos aqui na tabela que corresponde o nosso termistor, tá? Feito isso aqui, habilitamos o número 1 para o hot end. Agora nós vamos pular esse sensor 1, 2, 3 aqui e nós vamos aqui para o sensor bed ou cama, né? Nossa cama aquecida. Aqui nós vamos utilizar o mesmo número de sensor, até porque o nosso sensor é igual. Então aqui vai o número 1 também. Bom, habilitado isso aqui,
Vamos à procura aqui do que mais nós vamos mexer. Aqui também tem algo importante aqui, bem legal aqui para nós fazermos a instalação. Para nós fazermos a configuração. Aqui ó, é a temperatura máxima que eu quero para o aquecedor número 0. Aquecedor número 0, 1, 2, 3. A mesma coisa que nós vimos acima aí agora há pouco. Se você está trabalhando com hot end que tem PTFE interno, eu aconselho você pegar e colocar aqui nesse valor aqui 245, tá? Se você está trabalhando com all metal, que não tem PTFE interno, aí você coloca aí a temperatura máxima do material que você pretende utilizar. Vamos dizer que você vai utilizar, sei lá, um material que vá a 270 graus. Então bota aqui 275 graus aqui de limite e seja feliz, tá? Caso contrário, se você estiver utilizando aí um hot end que tem PTFE interno, você coloca 245 graus aqui. Porque a maioria dos PTFEs aí que vem da China, principalmente, essa aqui é a temperatura que eles aguentam, tá? Eles têm a indicação lá no datasheet deles lá que é 247 graus ou alguma coisa assim. Eu tenho aqui e eu forneço o PTFE da marca Teflon, tá? Que ele diz no datasheet dele 270 graus, que é o que ele aguenta. Mas enfim, vamos trabalhar aqui com 245 e seria isso. Aqui ó, nós vamos definir a temperatura máxima que nós queremos que a nossa mesa chegue, tá? Para trabalhar com ABS, por exemplo, e ter uma excelente adesão na mesa aí, a temperatura entre 110 e 120 já é suficiente. Tem alguns materiais, como policarbonato, por exemplo, que de 120 a 130 ele dá melhores resultados. Então, se você deixar 140 aqui está excelente, ele vai aquecer 140. Isso se a sua mesa ia 140 também. Se você fizer a instalação conforme nós ensinamos com o relé de estado sólido, por exemplo, ela vai chegar nessa temperatura aí tranquilamente. Bom, feito isso, agora aqui nós temos as setagens do PID aqui, tá? Essa parte aqui nós vamos deixar para uma aula específica onde nós vamos falar sobre PID. Então nós vamos passar por ela aqui direto, não vamos colocar nada nessa parte, tá? Aqui nós temos a parte de Thermal Runway Protection. Esse Thermal Runway Protection aqui você pode procurar aí na escola de impressão 3d.com.br que tem uma aula aí, tem um vídeo aí falando a respeito disso, tá? Para que serve essa proteção aqui, essa proteção térmica e como ela funciona. Aqui no nosso caso nós vamos deixar habilitado, tá? Pode ser que ela venha desabilitado assim, ó. Quando ela tá com essas duas barras aqui, ela tá desabilitado, tá? Se você quer habilitar, você tem que vir aqui e tirar essas duas barras. Então, no nosso caso aqui, nós vamos pegar e vamos deixar desabilitado e dessa forma a nossa impressora vai estar protegida contra variações na temperatura nossa máquina vai estar protegida contra variações na temperatura. Essas variações de temperatura podem acontecer, por exemplo, por causa de um problema com o termistor. Se o termistor sair fora do local onde ele tem que ficar, ou se o termistor quebrar, ou acontecer alguma coisa assim, e isso aqui não estiver habilitado, a máquina não vai entender que o termistor saiu do local e ela vai continuar tentando aquecer indefinidamente e isso pode causar acidentes, tá? No caso, em máquinas de MDF, por exemplo, pode pegar fogo na máquina, assim como nós tivemos situações onde já pegou fogo na máquina em função disso. No nosso caso, a nossa máquina ela é toda de aço, então pegar fogo na máquina provavelmente não vai pegar, mas ela pode dar problema aí, queimar a fiação, enfim, pode pegar fogo em algum componente, alguma coisa aí. Bom, feito isso daqui, agora nós vamos um pouquinho mais abaixo aqui. Aqui nós temos setagens mecânicas aqui, tá? Entre elas aqui no começo nós já temos os sistemas Core XY, XZ, YZ, uma montoeira de coisa aqui. No caso aí uma que é bastante famosa, que é o Core XY, se nós quisermos habilitar ele, nós temos que vir aqui e descomentar. Como a nossa máquina não utiliza o sistema Core XY, nossa máquina é uma máquina cartesiana com sistema
bem parecido com o da Ultimaker. Então nós vamos pegar e vamos deixar comentado aqui porque não é Core XY que nós vamos usar. Agora aqui nós vamos fazer a setagem dos endstops. E aqui para fazer a setagem dos endstops nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui definir o que nós vamos utilizar lá como endstops. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o X mínimo, nós vamos utilizar aqui o nosso Z mínimo e nós vamos utilizar o nosso Y máximo, tá? Na nossa máquina é assim que nós vamos utilizar. Você pode sempre levar em consideração aqui o plano cartesiano, tá? O que está para frente, para cima e para a direita é positivo, o que está para baixo, para trás e para a esquerda é negativo. Então leve isso em consideração aí, que você vai saber como fazer essa definição aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que mais nós vamos definir. Aqui no caso, para definir aqui, eu só tenho que descomentar, tá? Se ele tiver comentado, eu vou descomentar e ele vai ficar definido. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui o seguinte, ó. Aqui, de acordo com a instalação que eu fiz aqui, no meu caso, as instalações que eu faço, eu utilizo os endstops ligados no COM e ligados no NO, tá? Como eu utilizo eles no COM e no NO, aqui eu vou colocar tudo true. Se você utiliza eles no COM e no NC, então você tem que pegar aqui e colocar false, tá? Isso é de acordo com a instalação que você faz nos endstops. Aqui no caso, no nosso projeto nós vamos utilizar true, porque nós estamos utilizando a nossa ligação no COM e nós estamos utilizando também no NO, que é o normalmente open, normal open. Feito isso aqui, agora nós vamos dar prosseguimento aqui e vamos ir para a nossa tabela de movimentação. Aqui é onde nós vamos pegar e vamos habilitar os passos por milímetro aqui. E aqui o seguinte, aqui para definir isso aqui, nós temos que fazer um cálculo, tá? Vai levar em consideração se nós estamos utilizando os motores em full step, se nós estamos utilizando os motores em meio passo, se nós estamos utilizando em 1/4, em 1/8, em 1/16, em 1/32, enfim. Nós temos que fazer essa conta. Essa conta aí, para fazer ela, tem uma calculadora na internet aí onde nós podemos acessar ela e colocar os dados e fazer a conta. Você vai poder assistir uma próxima aula nossa aí onde nós vamos estar mostrando como fazer, como efetuar essa conta aí. Enfim, aqui esses valores que eu tenho aqui são para o nosso sistema, tá? Aqui eu tenho definido como 80 para X, 80 para Y, 204 para Z e 50.12 para o extrusor, tá? Esse 50.12 aqui é em função da minha calibração que eu fiz, ele deu esse valor quebrado aqui. Aqui, sempre que nós formos colocar um valor quebrado, nós vamos utilizar o ponto, tá? Se nós utilizarmos vírgula, ele subentende que isso aqui é um outro eixo. Por exemplo, se nós colocássemos vírgula aqui, ao invés de ponto, ele ia entender que aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z, aqui extrusor 1 e aqui seria o extrusor 2, tá? Então nós temos que colocar ponto, aí ele entende que o 80, 204 e 50.12 são de coisas diferentes e o 50.12 aqui ele significa que é do extrusor. Bom, aqui para definir esses valores aqui nós vamos precisar fazer um cálculo, tá? Para fazer esse cálculo aqui nós vamos ter que levar em consideração aí alguns fatores e nós vamos poder utilizar aí uma calculadora para fazer esse cálculo e essa calculadora eu vou pegar e vou deixar para você aí nas descrições. Para fazer esse cálculo aqui de X e de Y, por exemplo, é levado em consideração qual o passo da correia que eu estou utilizando, quantos dentes tem na polia, enfim, tem algumas coisas que você tem que colocar na fórmula para você conseguir esses valores. Esses valores aqui são valores que você vai presetar aqui, tá? Porque depois, quando você for fazer a configuração da impressora ou quando você for fazer a calibração da impressora, aqui você vai ter que ajustar os passos da sua máquina, tá? Por exemplo, se você pegar e fizer um bloco de 20 por 20 por 20
e esse bloco ficar com 21 por 21 por 21 ou ficar com 21 por 25 por 30, é aqui que você vai ter que arrumar, tá? Aqui que você vai ter que mudar os passos para você poder ter uma peça precisa.